Na aula de hoje, vamos dar início ao planejamento e controle de estoque. Podemos dizer que estoque é a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Podemos ter estoque de matérias-primas, podemos ter estoque em processo, que são aqueles produtos que estão no processo produtivo, mas ainda não foram finalizados, e também estoque de produtos acabados. Há um conflito entre os departamentos da empresa em relação à quantidade de estoques. Para alguns departamentos, ter estoque é bom e para outros departamentos não é bom. Então, por exemplo, um alto estoque de matéria-prima é bom para o departamento de compras, porque ele pode obter um desconto para comprar em grandes quantidades. Já para o departamento financeiro, é um capital investido que não está sendo utilizado. Então, ele poderia investir esse dinheiro que ele investiu em comprando alta quantidade de matéria-prima em algo que rendesse mais para a empresa. Já o estoque de material em processo, o alto estoque, é ótimo para o departamento de produção, porque não há risco de falta de material para que ele possa produzir e ele pode produzir em grandes lotes de fabricação. Mas também para o departamento financeiro é maior risco de perdas de obsolescência e também vai aumentar o custo de armazenagem desse material em processo. Já o alto estoque de produto acabado é muito bom para o departamento de vendas, porque eles podem entregar mais rapidamente para os clientes, melhorando a imagem e melhorando as vendas. Mas, mais uma vez, para o departamento financeiro, é um capital investido e é o maior custo de armazenagem também. Temos 4 tipos de estoque. O estoque isolador, que também é conhecido como estoque de segurança ou estoque reserva, o estoque de ciclo, o estoque de antecipação e o estoque de canal ou de distribuição. Vou falar de cada um deles agora na sequência. O estoque de segurança é caracterizado pelo ato de manter níveis de estoque suficientes para evitar faltas de estoque diante a variabilidade da demanda e a incerteza do ressuprimento, ou seja, de repor um item faltante do produto quando necessário. Então, no caso aqui dessa imagem, ó, notem, deixa eu colocar aqui o ponteirinho. Notem aqui que eu tenho esse estoque aqui de segurança, esse ER, né, que é o estoque reserva que a gente tem aqui. Então, ó, eu estou trabalhando com os meus produtos, então chega produtos, chega a matéria-prima na empresa e eu estou trabalhando com essa matéria-prima. Então, aqui eu tenho o meu estoque médio, em média eu tenho essa quantidade de armazenada, né, e tenho esse estoque reserva. Então, se faltar, eu tenho aqui, ó, toda essa quantidade aqui de estoque reserva que eu posso estar utilizando. Já o estoque cíclico é aquele em que os produtos que são estocados permanecem dentro da própria empresa, formando uma espécie de ciclo, como o próprio nome sugere. Desse modo, se você fabrica um produto que tem várias peças, certamente as mantém estocadas de forma separada. Então, cada uma em um local e só faz o transporte no momento que vai montar o produto. Então, é uma reserva também de material que a gente tem na organização, só que ela é separado, cada um em um local. Aqui nós temos um exemplo, né, de estoque de ciclo. Então, a cada momento, ó, a essa taxa aqui de Q sobre D, que é a quantidade pedida sobre a demanda por pedido, nós recebemos os nossos produtos. Então, aqui, ó, é o estoque médio, né? E a hora que acabou o estoque, chega uma nova remessa, a gente faz uma nova remessa desse produto e assim por diante. Então, no ciclo, né, em cada um desses ciclos aqui, a gente mantém uma determinada quantidade de estoque. O estoque de antecipação é aquele que a empresa forma quando antecipa sua produção para atender uma demanda futura esperada. Isso ocorre principalmente em situação de demanda sazonal. Então, por exemplo, antes do inverno as empresas produzem mais agasalhos, então elas formam estoque antecipadamente para que elas consigam atender a demanda futura. Se elas não fizerem isso, provavelmente elas não vão ter o suficiente para vender quando for solicitado. Isso acontece também com sorvete, com panetone,
com os produtos que são sazonais. O estoque de canal ou estoque de distribuição são aqueles que os produtos estão em trânsito entre a empresa que os fabricam e a empresa que os revende. Então, um exemplo prático desse tipo de estoque são os caminhões ou navios que levam as mercadorias de um local para o outro. Ter estoque tem benefícios. E quais são eles? Melhora o nível de serviço, porque eu posso entregar para o meu cliente com maior rapidez, por exemplo. Incentiva economias na produção, que nós vamos ver, por exemplo, na próxima aula, o lote econômico de compra. Então, eu produzo em lotes maiores e, com isso, incentiva as economias de produção. Permite economias de escala nas compras e nos transportes. Então, se eu compro em maior quantidade, o preço de transporte unitário ele vai ser, consequentemente, menor. Age com proteção contra aumento de preços. Então, eu tenho estocado, se eu tiver uma inflação grande no país, na hora que eu for precisar de novo desse produto, ele vai estar mais caro. Então, é um benefício ter um estoque. Protege a empresa de incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento. Então, se um fornecedor atrasar, eu tendo estoque de matéria-prima, eu não vou ter problemas tão grandes. E se eu tiver uma demanda maior do que a planejada, eu também vou conseguir atendê-la. E serve também como seguranças contra contingências que possam acontecer. Os estoques também têm custos. Então, nós temos o custo de colocação de pedido, o custo de falta de estoque, o custo de capital de giro, o custo de obsolescência, o custo de ineficiência de produção e o custo de manutenção. Então, nós vamos ver cada um desses custos na sequência. Os custos de colocação de pedido são os custos associados ao processo de aquisição dos itens de reposição do estoque, que são eles o custo de processamento dos pedidos, custo do envio dos produtos, custo de preparação da produção ou do manuseio para atender um lote solicitado, custo incorrido nas operações de recebimento. Já o custo de falta de estoque ocorre quando há demanda por itens em falta no estoque e esses custos podem ser classificados de dois tipos. O primeiro deles, o custo de vendas perdidas. Então, se eu não tinha o meu produto em estoque, eu não pude vender esse produto. Então, eu perdi uma venda. E se eu perco uma venda, eu vou ter um custo, que pode ser estimado como lucro perdido na venda. No caso de produtos acabados, é a margem de contribuição de cada venda perdida por indisponibilidade de produto, somado a qualquer perda de lucro futuro pela imagem prejudicada da empresa. E além desses, temos os custos de atrasos, que resultam também em gastos diretos para a empresa e também podem afetar a imagem da empresa. Então, eu não tenho a minha matéria-prima, eu não vou entregar o meu produto em dia, e isso pode prejudicar a imagem da empresa. Temos também o custo de capital de giro. Então, nós sabemos que nós só teremos o retorno sobre o capital depois que a gente vende um determinado produto. E para vender esse determinado produto, eu preciso dele pronto. Então, o retorno do capital só ocorre após a venda. E esse retorno do capital, ele pode ser entendido como a rentabilidade das vendas, que seria o lucro dividido pelo valor vendido, vezes o giro do capital, ou seja, de quanto em quanto tempo que eu giro esse meu capital, que seria a venda dividido pelo capital. Então, como eu só vou ter o retorno desse capital depois que eu vendo, então eu tenho o custo desse capital de giro. Eu mantive esse dinheiro na organização até que eu possa vender esse produto. Então, isso também é considerado como custo. O custo de obsolescência é o custo de manter em estoque itens obsoletos ou sucateados. Então, geralmente, os itens obsoletos são componentes de equipamentos ou máquinas fora de linha de fabricação. Então, se eles estão fora de linha de fabricação, eles se tornaram obsoletos. E o custo de ineficiência de produção seriam custos por desperdícios no processo produtivo. Pode haver desperdício
porque os funcionários foram mal treinados, então eles não sabem fazer da maneira correta e acaba fazendo produto que eu tenha que sucateá-lo depois, ou porque utilizamos matéria-prima de baixa qualidade e não tivemos um produto final eficiente, ou por falta até de manutenção dos equipamentos que tornou-se essa produção ineficiente. E o último custo é o de manutenção, que é o custo variável de manter itens disponíveis, incluindo juros, armazenagem e manuseio, impostos, seguros e perdas. Então, se eu estoquei produtos, eu utilizei um local para isso. Então, se eu utilizei um local, eu preciso segurar, porque em caso de roubos, de incêndio ou alguma coisa que aconteça, eu preciso ter segurança que eu não vou perder esse meu valor estocado. Só que para fazer isso, eu tenho esse custo. Então, eu tenho custo de segurança, eu pago impostos. Muitas vezes eu poderia estar investindo esse meu dinheiro em algo que rendesse mais para a organização. Existem algumas táticas de redução de estoque. Para estoque cíclico, eu posso reduzir o tamanho de lote. Eu reduzindo o tamanho de lote, eu vou aumentar o custo de preparação, porque a cada lote eu preciso preparar o equipamento. Então, eu tenho como reduzir, só que em consequência eu também aumento o custo de preparação. Racionalizar os métodos de colocação de pedido e de preparação. Então, nós vamos ver em aulas mais para frente o que seria lote econômico de compra, lote econômico de fabricação, que ajuda nessa questão do estoque cíclico. E aumentar os índices de repetição. Então, por exemplo, demanda elevada de produtos, o uso da especialização, o uso da mesma peça em produtos diferentes. Eu posso produzir em uma maior quantidade, se eu vou usar em produtos diferentes, e com isso eu posso reduzir o estoque cíclico. O estoque de segurança eu reduzo colocando pedidos mais próximos da ocasião em que eles serão pedidos ou serão solicitados. Para isso, eu preciso de uma melhor previsão de vendas ou uma melhor previsão de demandas, que para vender eu preciso prever a minha demanda. Diminuir o tempo de espera para itens comprados ou produzidos, então eu tenho uma maior confiança no meu fornecedor, que ele vai me entregar quando prometido. Então, se eu tiver essa confiança, eu consigo também diminuir esses estoques de segurança. E reduzir incertezas da oferta, então compartilhar planos de produção com fornecedores, por exemplo, melhorar os processos produtivos, realizar manutenções preventivas. O estoque antecipado eu diminuo igualando a demanda ao ritmo de produção. Lembre que é aquele utilizado quando eu tenho demandas sazonais. Então, acrescentar novos produtos com ciclos de demandas diferentes, de modo que um pico de uma demanda por um produto compense a queda sazonal por outro produto. Então, vamos, por exemplo, uma empresa que fabrica chocolates. E além de chocolates, ela fabrica panetones, por exemplo. Então, na época do panetone, ela produz uma maior quantidade de panetone. A hora que a gente não tem demanda por panetone, por exemplo, ela produz um outro tipo de produto, ou um tipo diferente de chocolate, por exemplo. Então, quando a gente acrescenta produtos diferentes para que a gente sempre produza na mesma quantidade. Promover campanhas promocionais fora da estação também ajuda a reduzir esse estoque. E adotar políticas de preços sazonais. Então, eu tenho preços diferenciados dependendo do momento que eu venda mais ou menos desse produto. E para reduzir o estoque de distribuição, eu posso reduzir o tempo de espera, que seria por meio de identificar fornecedores mais ágeis, introduzir sistemas informatizados ou diminuir a quantidade pedida por lote. Por hoje é só e até a próxima aula.